ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia Chapecó, bom dia quem está nos acompanhando. Sábado, hoje 7 de dezembro, chuvinha aqui no oeste e vamos começar o Hora Espírita. Recordando que esse programa vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã e vamos conversar um pouquinho sobre espiritismo. E esse programa está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem como objetivo trazer a esse pequeno espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento, sempre conversadas e analisadas à luz da doutrina espírita. Hoje vamos conversar um tema muito importante. Podemos dizer que é um dos mais importantes para toda a humanidade. São as bem-aventuranças. A gente já está ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. Ali você pode participar, mandar seu bom dia, sua opinião, sua sugestão, sua pergunta, que nós vamos responder ao vivo. Também a gente convida a todos que gostam do nosso programa, que nos acompanham, a acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Pode curtir, compartilhar todo o conteúdo que tem lá. E também ver os programas anteriores e o anúncio dos próximos. Hoje, para a gente conversar sobre esse tema, eu encontro aqui os meus queridos amigos Fábio, do Nosso Lar, e Rony, do Amor e Caridade. Muito bom dia. Bom dia, Mona. Bom dia, Rony. Um bom dia muito especial para todos os amigos que nos acompanham, tanto pelas redes quanto pelo rádio. Bom dia, Mona. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham. E vamos convidar, para que interajam nas redes sociais, Que converse um pouquinho sobre as bem-aventuranças, Mas antes da gente entrar diretamente no nosso assunto, vamos ouvir o recadinho do nosso querido patrocinador, apoiador, que nos ajuda, que com esse programa esteja no ar todos os sábados. É Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos, hoje você está acompanhando o Hora Espírita e vamos conversar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Conhecido como o Sermão do Monte ou da Montanha, as bem-aventuranças são também chamadas como bem-aventuranças. E foram ditadas por Jesus e registradas pelo apóstolo Mateus. Elas proferem lições de conduta e moral, princípios que normatizam e orientam a vida cristã. As bem-aventuranças podem ser considerados um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus e do seu acesso, ao acesso que nós teremos ao reino e da transformação que esse reino produz em cada um de nós. Podemos definir como um roteiro dos vícios e mazelas que devemos extirpar e quais virtudes iremos alcançar nesse trabalho. É o guia de todo cristão. Então, nesse sábado, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse código de conduta cristã. Fique conosco, que é um assunto bem interessante. Para a gente conversar e para começar, Rony, o que a gente pode entender? Porque alguns falam o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O que é isso tudo, as bem-aventuranças?
Sermão da montanha, o sermão do monte, na realidade, monte, montanha, tudo um monte, né? Mas assim, as bem-aventuranças estão inseridas nesse sermão, né? Que na realidade é o ponto mais alto, é o que mais nos chama a atenção no Sermão do Monte, é as bem-aventuranças, é o que nos explana. E na realidade as bem-aventuranças, elas são explanadas, são demonstradas a nós a respeito de um futuro, nos apresenta um futuro se nós seguirmos as leis divinas, né? Como diz o sábio, diz que se todos os livros sacros se perdessem, só sobraria o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva, né? Então, para ver a importância do Sermão do Monte, que lá nos dá um direcionamento, se nós seguirmos as leis divinas, lá dentro ela nos mostra o que receberemos de recompensa lá no futuro. Mas assim, durante o caminhar, que ela está, por exemplo, ela nos apresenta a felicidade na busca da evolução na parte moral com a convivência junto com Deus, né? Então é isso que as bem-aventuranças fazem. Eu vou ser bem-aventurado só lá na frente? Não. Na verdade, já somos bem-aventurados por estar aqui encarnado com várias oportunidades, né? Então Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, ele está nos direcionando para esse caminho das leis divinas, para o caminho do bem. Foi aonde que o cristianismo começou, o fundamento do cristianismo começou nessas bem-aventuranças a respeito da moral, da evolução moral, relacionamento com Deus, e era necessário, né? Então traz para nós a parte do ser interior nosso, que nos demonstra isso. E durante o programa nós vamos decorrer várias bem-aventuranças, mas ele nos traz a parte interior, não a parte exterior, a parte materialismo, né? Nos conduz à parte moral de nós, né? Então é isso que nos quer dizer, bem-aventurados. Já somos bem-aventurados pelas inúmeras oportunidades que temos. Basta nós sabermos aproveitar. Mas nos conduz à moralidade que Jesus, como exemplo, que era um exemplo de moral, de boa conduta, de ser um sábio e viver as leis divinas, mas ele nos mostra isso, né? Então, essa condução. Há um relato de um espírito de que nesse dia Jesus havia se recolhido em meditação. Ele vinha de uma jornada muito cansativa e ele meditava. E Pedro tinha sempre uma conduta de proteção para com ele, né? Pedro era um amigo cuidadoso, era aquele que o protegia. E Pedro, talvez inconscientemente, ele tentava sempre manter a multidão longe de Jesus. Ele temia pelo mestre, né? Sabia dos riscos, então tomava esse cuidado. Mas naquele dia eram tantas pessoas, e ele então vai e diz a Jesus: Mestre, uma multidão te procura. Jesus então sai da sua meditação, ele vai sozinho, mais distante, dirige-se a Deus, olhando para aquele povo todo e fala: Pai, eles te procuram porque a dor os visita. Talvez, se estivessem bem, sequer lembrariam da tua existência. E aí, assim mesmo, ele volta e profere essa obra belíssima, que é esse sermão que marca, né, toda a sua passagem e que nos deixa esse ensinamento maravilhoso. E quais seriam as bem-aventuranças? São divididas em 7. Então, a primeira delas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente analisa cada um deles em profundidade,
E aí, como falávamos antes, né, nós temos 1 hora para falar sobre todos, nós vamos pincelar muito superficialmente, porque renderia um programa sobre cada uma delas, mas quando analisamos isso com profundidade, então justifica a fala que o Rony tinha antes, de que se todo o conhecimento humano, sacro, se perdesse e se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Ele é bastante profundo isso, que nem você falou, Fábio. Nós teríamos um programa cada e ainda faltaria tempo para falar deles, né? Então, é muito rico em conduções, em explicações, nos dá, se nós analisarmos, se nós estudarmos de cada uma, nos abre um leque de possibilidades, de ensinamentos dentro do Evangelho, em cada uma. Então, para nós vermos, por exemplo, aí depois nós vamos falar, mas cada uma nos traz um ensinamento. E se nós tivermos a conduta desse ensinamento, só ali já leva uma encarnação aqui terrena para conseguir colocar em prática esse ensinamento, né? As bem-aventuranças felizes, aqueles, né? É um código de conduta psicológico e moral que Jesus trouxe, explicando, quando a gente estuda profundamente, detalhadamente os vícios que a gente tem, aquelas mazelas, né? Orgulho, a vaidade, os pensamentos ruins, né? A cólera, vários defeitos que todos nós temos. E como que a gente tem que lutar e trabalhar para que a gente tire isso e substitua pela virtude, que daí nós seremos felizes. Então, realmente é um código assim que quando a gente estuda profundamente, a gente vê que a gente tem aquilo e que a gente tem que trabalhar para atingir determinado ponto, determinada virtude. Então, realmente, se a gente só tivesse isso e se focasse só nessa seta que a Fábio falou, eu acho que nós caminharíamos mais rápido na humanidade. Mas ainda vamos andando a passinhos. Mas vamos começar analisando, então, quando Jesus falou bem-aventurados os pobres de espíritos e bem-aventurados os mansos. O que ele quer dizer com pobre de espírito e manso? Pobre de espíritos. O que é pobre de espírito? Na época, era muito dificultoso, só quem sabia ler, ou que era mais culto, intelectual, não moral. Na época era só os reis, os escribas, né? E a humildade era descrita como falta de materialismo naquela época. Os pobres, coitados lá, que estavam passando na miséria. Então era considerado humilde. Ainda hoje nós falamos, uma pessoa humilde porque não tem posses. E não tem nada a ver com isso, né? A humildade não tem nada a ver com o material. Exatamente. E quando Jesus fala, ele compara um pobre com uma pobreza, se referindo à humildade de pessoas, na moral, não na pobreza, né? Então, quando ele fala pobre de espírito, ele fala querendo nos chamar a atenção pela humildade, né? Porque como as pessoas não tinham nada, então tudo que conseguiu, eles eram muito gratos, né? Eles tinham uma gratidão imensa pela aquela conquistazinha, talvez um peixe para alimentação, as migalhas para poder se manter. Então, quando eles conseguiam, eram muito gratos, né? Então, quando Jesus fala pobres de espírito, ele quer dar esse exemplo da humildade de saber agradecer a cada conquista. E nós, muitas vezes, nós não olhamos isso. Até isso que tu fala é bem importante, porque às vezes a gente tem pessoas que têm muita posse material e não tem humildade nenhuma. Né? E em contrapartida, também existem pessoas que não têm a matéria e não têm a humildade. Exatamente. São espíritos extremamente arrogantes e orgulhosos. Orgulhosos, ainda que materialmente sejam desprovidos. Mas assim, a maioria nós não se damos conta no nosso dia a dia, às vezes na labuta do dia a dia, nós não paramos e prestamos atenção do que o Evangelho nos diz. Seja grato por tudo que você tem. Gente, nós tivemos a oportunidade de vir aqui nessa encarnação. A maioria nós pedimos dessas provas, dessas expiações. Né? Então nós já temos muita coisa para ser gratos. Família, trabalho, o próprio sustento,
As dificuldades que temos no dia a dia, isso é um ensinamento, é um aprendizado para que tenhamos humildade. E que nem diz a Fábio, tem muita gente arrogante e prepotente, independente de classe social. Nós temos o mais pobre lá que é arrogante e prepotente como o mais rico. É um vício. É né? um vício. Que nem você falou, Mona, são vícios. Então, quando Jesus fala de pobres, ele nos dá o exemplo daquela humildade daqueles que não tinham posses, eram pobres, que não tinham dificuldades. Então, quando eles conseguiam algo para sobreviver, para se manter, eles eram gratos a tudo. Eles eram gratos até por acordar no dia. Então, quando Jesus fala pobres espíritos, ele nos orienta a olhar esse cenário e também ser gratos. A tirar o orgulho, né? E desenvolver a humildade. Exatamente isso. Agora, quando ele fala em mansos, porque herdarão a terra. 2 pontos aqui. Quando fala mansos, ele nos convida a pacificar o nosso coração. Tirar os vícios, que nem você fala. A cólera, a raiva, né? Exatamente, a cólera, a raiva. Porque é fácil nós olharmos, às vezes, que nem a gente sempre fala, vamos a fechar no trânsito, explosão de xingamentos e tal. Isso é um defeito nosso. Então, ele fala de mansos, humildes, mansos e pacíficos, porque nós temos que apaziguar nosso coração. Entender que o nosso irmão está aqui na mesma caminhada que nós. Tirar os orgulhos, a cólera, o ódio principalmente, porque é tão fácil odiar e é tão difícil amar. Ele convida a gente a levar a paz, não a lenha, para colocar na fogueira. Né? Exatamente. Porque herdarão a terra. O que acontece? A terra, nós sempre já falamos em vários programas, ela está passando por um processo passando de provas e expiações para a regeneração. O que quer dizer isso? Ela está mudando, ela está evoluindo moralmente. E espíritos que já não fazem mais parte desse meio, que não evoluiu moralmente, vão ser retirados da crosta terrestre, vão lá para os planetas mais primitivos. Então, quando Jesus fala que porque herdarão a terra, se nós evoluirmos como vai moralmente, como vai evoluindo a terra, nós vamos herdar a terra. E vamos herdar a terra, vamos vir em várias outras encarnações aqui, com um planeta melhorado, na parte moral, sem guerra, sem fome, mais voltado ao amor, à caridade. Então a Terra está passando por isso, e se nós sermos mansos, pacíficos e tal, nós vamos herdar a Terra, porque nós vamos vir para outras encarnações aqui terrena. Agora, se nós não fizermos essa mudança, seremos convidados a... Mas a gente também precisa destacar aqui que o fato de sermos mansos e pacíficos não significa sermos coniventes. E aceitar tudo, né, Fábio? Exatamente. Nós estamos num mundo que ainda é um mundo de provas e expiações, né? Que caminha, como o Rony diz, para um mundo de regeneração, se a humanidade colaborar, né, com esse processo, porque o planeta não regenera sozinho, é a humanidade... É nós que vamos fazer a exatamente, que faz a mudança. Então, nós convivemos com o mal. E o mal ainda se sobrepõe ao bem. Então, se a gente entender que ser manso, que ser pacífico, significa bater palmas para tudo que é de errado na nossa sociedade, isso não vai acontecer nunca. Esse processo de regeneração moral, principalmente, não vai acontecer. Então, é preciso que a gente olhe para essas situações e entenda que nós não devemos concordar, devemos ir para o enfrentamento, sim, mas não é através do conflito. Sim. Exatamente, não é com uma guerra, com brigas e tal. Porque a gente sempre fala, o limite disso tudo é chegar ao ponto de você dizer, não, eu não quero que faça a mim o que eu não posso fazer com o outro. Né? Então eu tenho que entender que eu não quero, não vou fazer com a Fábio, por exemplo, o que eu não gostaria que fizesse a mim. Mas não vou deixar que façam comigo o que eu não gostaria que fizesse, né? Então é um limite ali. E não é com guerra, não é com briga, não é com discussões que a gente vai botar esse limite. É com a nossa própria postura. Exatamente, exatamente. A nossa postura, a nossa condução do dia a dia que vai dar esse limite. Opa, aí não. Tu tem o teu livre-arbítrio, mas disso eu não concordo e... Não está correto, não né? está correto. Perfeito. Mais alguma coisa desses dois? Podemos seguir?
Então Temos vamos... muitas coisas, mas mas precisamos senão a gente não seguir. vai abordar todas as questões. Então vamos falar um pouquinho agora dos bem-aventurados que choram e os que têm fome e sede de justiça. Até é difícil aqui. Como é que eles têm fome e sede de justiça, Fábio, para quem está nos escutando? Primeiro você me fala sobre os bem-aventurados os que choram, choram, né? Muita gente entende como bem-aventurados os aflitos. Isso aí. E se perguntam, mas como pode uma aflição te trazer uma bem-aventurança? E aí lá no Evangelho fica muito claro que quando nós enfrentamos na nossa vida situações difíceis, dolorosas, e procuramos lá na nossa consciência aonde foi, em que momento dessa vida foi que eu gerei essa situação, que eu gerei esse problema, e eu não consigo encontrar a razão disso, então eu devo supor que essa situação foi gerada em outra existência, em uma outra vida, em um outro momento em que por aqui estive e usei de uma forma inadequada o livre-arbítrio que Deus deu a todos nós, né? E quando faço isso e gero situações que precisam ser revistas, que precisam ser remediadas, digamos assim, né? Eu gerei uma situação, um mal a alguém, e eu preciso reparar, em algum momento eu precisarei voltar, e isso também é justiça. Aí está a justiça divina. Sim. Onde estiver o devedor, ali estará o cobrador. Então eu venho com essa intenção, né, de refazer essa caminhada de uma forma que eu consiga progredir reparando o mal cometido. Então, por que é uma aventurança? Porque é uma missão cumprida. Então, mesmo que eu venha e que eu precise enfrentar essa aflição, primeiro, eu não estarei só. Eu serei amparado, eu serei auxiliado, a espiritualidade estará comigo, me acompanhando nesse processo, me ajudando a fazer aquilo que eu me propus a fazer, por pior que me pareça nesse momento. Até o momento quando você está passando parece uma tragédia, Parece mas depois trágico. que você passou e chegar lá, a gente vai olhar para trás e vai ver, nossa, eu precisava disso para me libertar e seguir em frente. E tem duas situações importantes também para olhar nessa questão da aflição. Não importa de onde ela veio, ela é uma consequência de algo que eu fiz, né? Então, quando ela chega para que eu vá ao enfrentamento dela, é porque aquele é exatamente o momento em que eu tenho forças para. Não vem, Deus não te dá um fardo que você não tenha condições de pôr sobre seus ombros. Se a situação veio, é porque eu tenho sim, nesse momento, a condição e o amparo espiritual para passar por isso e vencer, né? E é os momentos onde mais somos testados a nossa fé primeiro, né? Exato. Somos testados a fé. E é o momento da nossa maior resignação. É os momentos onde que mais aprendemos. E olha Porque que momentos de importante. felicidade, desculpa, Fábio. Nos momentos de felicidade, nós não paramos, não analisamos, não fizemos reflexões, né? A gente segue, vai seguindo. segue. Então, esse momento de aflição é onde que nós passamos e refletimos esse momento. Então, é o maior ensinamento está ali. Infelizmente, que nós podíamos aprender pelo amor, não pela dor, né? Mas infelizmente nós não somos evoluídos para isso, né? Então é o momento de maior aprendizado nessas aflições. E olha que importante isso que o Rony fala. Bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que choram, mas não me basta chorar. Eu tenho que agir, né? Se eu passar pelo processo de dificuldade, se eu passar pela aflição apenas chorando, me lamentando e me não revoltando, nada disso se aproveita. Porque não houve um olha. aprendizado. Na verdade, ao invés de melhorar a minha condição, eu perco aquela oportunidade. Sim, Eu porque não- a revolta muitas vezes faz com que a gente ela me perca. atrapalha. E quando ele fala aquela questão ali, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a gente observa muitas vezes situações aqui na Terra em que nós olhamos e enxergamos a pessoa como uma vítima injustiçada, né? O Raul Teixeira tem uma fala que muita gente se assusta às vezes quando ouve, né? Ele fala que existem injustos e injustiças, mas não injustiçados. Então, quando eu enfrento a injustiça na Terra, é claro que nós temos que ter em mente que a justiça dos homens ela é falha e corruptível. A justiça de Deus ela é perfeita, a cada um segundo as suas obras. Então, aquilo que me parece injusto neste momento, quando eu consigo olhar lá na causa dessa aflição,
existe algo ali que me explica isso. E nos traz uma visão também que já para nós, como começamos a compreender as leis divinas, começamos a vivenciar por total as leis divinas, nós não aceitamos mais essas injustiças terrenas, essas coisas de um maltratando o irmão, ou como é que diz, logrando, passando a perna. essas coisas, essas falhas que nós temos, que somos falíveis ainda, né, por não estar evoluído moralmente. Então, essas falhas que nós cometemos já não nos comprazem mais, né? Então, quando fala em fome e sede de justiça, nos direciona para isso. E o nosso passo, conforme vamos vivenciando essas leis, entendemos que não é legal, não é bom. E a justiça das aflições, ela também diz, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Está no Evangelho. A gente vai eliminando agora essas pendências para poder ter uma vida melhor. Essa fome e sede de justiça, muitas pessoas também confundem, por exemplo, quando eu sofro uma injustiça, alguém mata o meu familiar, por exemplo, né? Não é essa justiça que Deus está falando. Não é verdade? Não é essa. Não. E essa fome e sede de justiça está muito... anda junto com a misericórdia. Porque muitas pessoas não perdoam e querem justiça, mas não entendem que a partir do momento que eu perdoo, eu não estou libertando aquele que fez o crime do seu pecado. Eu estou me libertando. Então, é bem intrincado as coisas. A justiça divina, ela alcança em qualquer lugar, Exatamente. a qualquer pessoa. E aí as pessoas têm uma ideia assim de, bom, quando eu desencarnar, eu vou me sentar diante de Deus e vou colocar a Ele todas as minhas situações e vou responder diante dEle por tudo aquilo que eu fiz de errado. Inocente, que bom se fosse assim. Mas porque não é. Deus é misericordioso. Exatamente. Nós vamos prestar contas à nossa consciência e essa não é misericordiosa. Sim. Essa é certíssima. Ela sabe e ela cobra, né? E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas é só um errinho, eu cometi um erro, mas está tudo bem. Ou eu fiz, né, tomei tal atitude consciente de que aquilo estava errado e está tudo bem. Está tudo bem naquele momento. Mas não né? vai ficar depois. E aí depois aquela consciência, ela te cobra de uma forma que a tua carne que padece. Então, depois nós vamos conversar sobre perdão. Isso é bem importante. Quando a gente perdoa, eu não estou libertando a pessoa daquele mal que ela fez. Não, ela vai responder. Ela vai responder, como Jesus, quando Pôncio Pilatos respondeu em algum momento pelo que fez também. Né? Isso que a gente tem que entender. E às vezes as pessoas não perdoam por causa disso. E dessa sede e fome de justiça, então está linkado bem nisso. Muito bem, vamos dar bom dia para os nossos queridos companheiros aqui que estão nos acompanhando: a Carla, a Leonora, a Tânia, a Andréia, a Graciela, a Jande, Dacir, Noeli, a Cíntia, a Salete, bom dia. Sábado, ela está dizendo, que ótimo sábado chuvoso. O Juraci, o Jair, o Ademir, a Cíntia. A Noeli está lá em Florianópolis dando bom dia. Bom dia, Noeli, para Florianópolis também. E nós aqui, então, estamos seguindo com o programa Hora Espírita. Hoje estamos abordando as bem-aventuranças. Bem-aventurados, eu sempre digo que esse aqui é talvez um dos mais importantes. Os misericordiosos e os puros de coração. O que Jesus quis dizer com isso? Vamos lá, então, nos misericordiosos primeiro. Porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia, desculpa, está meio atrapalhado. Então, quando eu falo em... Você já começou a pincelar isso do perdão, né? Misericórdia, tenha compaixão para o próximo. Quando a gente fala em caridade, principalmente, a caridade não é para que o outro se sinta bem. Nós vamos evoluir individualmente. Ponto. Nós estamos vivendo coletivamente para que vivenciar a lei divina, amar ao próximo como a si mesmo, compartilhar, entender como que é a lei do amor, né? E quanto mais misericórdia eu tenho, mas primeiro eu preciso aprender o que é misericórdia, né? Praticar o perdão, que nem você falou, Mona, a prática do amor ao próximo, a prática da caridade ao próximo. Isso vai construindo em nós sentimentos
sobre leis divinas, né? Então, quanto mais eu for olhar para o próximo, perdoar seus defeitos, entender que os defeitos dele faz parte do processo evolutivo, que eu também estou passando por isso. Porque é fácil eu querer que me perdoem meus erros, porque eu estou aprendendo. Mas e como eu faço com meu irmão que também está aprendendo e está errando? Não tem um manual, não tem uma receita de bolo. E Deus não vai interferir porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós vamos aí, sabemos os direcionamentos, sabemos as leis, o que nós precisamos caminhar. Agora, às vezes nós E a gente não consegue caminhar, né, Rony, pleno se a gente tem algo a resolver. Exato. Se a gente tem que receber o perdão ou perdoar alguém. A gente não consegue. Aquilo é uma pedra que a gente vai carregando e que vai crescendo, principalmente se a gente alimenta, e vai nos trancando a nossa evolução. Porque me lembro aqui de uma história verdadeira, que uma pessoa pediu para o Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier, e Chico respondeu através dele, qual era o objetivo da gente tantas vezes vir para a Terra, passar por tantas coisas. E Emmanuel respondeu assim, que o único objetivo do espírito retornar ao corpo em todas as encarnações é fazer o bem. O único objetivo é fazer o bem. Então, como é que a gente vai caminhar se a gente não perdoa? Como é que a gente vai fazer o bem se a gente tem uma pedra que a gente não resolveu? Então, se o nosso único objetivo aqui é amar e fazer o bem, a gente tem que se desencilhar. E há pessoas que têm uma mágoa, uma dificuldade, que carregam vida após vida. E há famílias que se ele, desfazem, né, por pequenas coisas, não se perdoam, não se toleram, por pequenas coisas, e levam isso além túmulo. E as pessoas muitas vezes não se dão conta de que todos os processos kármicos gerados aqui na Terra, eles precisam ser resolvidos aqui na Terra. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas se é tão difícil resolver aqui, por que eu não posso resolver essas questões lá no plano espiritual? Né? Porque não pode. Porque quando você gera o mal a alguém aqui, quando você gera uma situação complexa aqui, em que você se envolveu e prejudicou alguém, é aqui que tem que resolver. E como Jesus dizia, perdoai o vosso inimigo enquanto estás a caminho com ele. Nós não sabemos em que momento nós vamos voltar. Nós não temos noção. A gente brinca que a Terra é uma viagem, mas eu só tenho o bilhete de chegada. O de partida eu não sei a data dele. Tá com Deus. Ele pode, o meu retorno ao plano espiritual pode acontecer a qualquer momento. Então, às vezes a pessoa ela está ali cheia de pendências. Ela tem problema com meio mundo. Ela não se dá com ninguém. Ela tem problemas às vezes graves com familiares dentro da casa dela. E ela não se empenha para resolver aquilo. Ela não perdoa, ela não aceita o perdão do outro, né? E ela vai carregando aquilo, vidas, como você falou bem, vidas afora. Daqui a pouco amanhã parte e leva tudo isso. E aí, ao invés dela conseguir, numa próxima encarnação, né, fazer as coisas dela, ela tem que voltar para resolver tudo que ela deixou pendente aqui. A gente não se livra disso como mágica. E aí tem uma questão, né, Fábio? Por exemplo, aqui está tudo organizado e planejado, foi toda essa encarnação organizada e planejada para que eu passasse com essa pessoa que eu tenho que passar. Às vezes a gente desencarna em situações muito diferentes e não é na próxima que nós vamos encontrar. Eu vou ficar com aquela pendência, às vezes muitas existências, até ter todo esse planejamento de novo e voltar com aquela pessoa. Então a oportunidade que a gente tem é agora, é nesse momento. Então, quando Jesus nos convida a ter misericórdia, porque nós teremos misericórdia, ou por que motivo? Nós estamos convivendo aqui com nossos irmãos, então se nós, que somos seres pouco evoluídos ainda, um pede perdão para o outro, gera um sentimento naquela outra pessoa que também vai rever os fatos e vai começar a criar sentimentos de perdão também. Se você tem um relacionamento e você conduz a parte de amor, constrói um amor, essa pessoa também vai gerar conosco sentimentos de amor. Então é aí que Jesus fala, tenha misericórdia, para que você tenha misericórdia de novo. Eu não peço perdão para a Fábio de jeito nenhum. Tu acha que a Fábio vai me perdoar? Ela pode até
em seus pensamentos e sua intimidade. Mas ela não vai expressar. Agora, Sorone, ele conhece seu erro, chega para Fábio, Fábio me perdoa, ela vai demonstrar isso para mim, que também vai me perdoar. E a gente sabe que também, assim como tem pessoas que comprometem vidas por questões banais, também existem erros cometidos que são graves, que são realmente sérios, né? Como aquilo que você falava, matou um familiar meu, né? Eu consigo perdoar honestamente uma situação dessa? Não, eu não consigo. O meu coração ainda, o meu espírito ainda não tem esse preparo para aceitar, para conseguir trabalhar isso. Então, eu não vou dormir odiando e acordar amando. E não é assim que funciona, né? Tudo na natureza funciona em partes, em etapas, tudo é processo. Então, se eu não consigo perdoar, talvez me ajude a começar aceitando que aquela criatura que cometeu esse agravo contra a minha família ou contra mim, ela está num estado espiritual muito mais atrasado. E que certamente ela tem muito mais problemas do que aquela pessoa cuja vida ela tirou. Ela tirou uma vida que retorna, porque a vida ela não é perdida. Sim. Né? A vida segue. Ela tirou a vida de alguém que fez falta, que provocou muita dor, com certeza, mas aquela pessoa foi a vítima. Lendo o Correio Fraterno, um livro do Chico, tem um fato bem assim. Ele era um policial, foi passar o final de semana no clube. E entrou um rapaz que estava drogado e acabou assassinando ele. E foi preso, foi para julgamento. E esse espírito, então, dá 3 psicografias, esse que faleceu, através do Chico. A primeira dizendo que estava tudo bem e que o fato que tinha ocorrido era um débito que ele tinha e ele tinha, então, pagado perante a justiça divina e estava muito bem. Mas o que estava prejudicando ele era a raiva que a família tinha em relação ao assassino. Então, na terceira psicografia, ele vem pedir, por favor, e eu não trouxe o livro, mas é bem emocionante, ele pede, por favor, que a família perdoe. Porque ele era é filho, olha as palavras que ele usa, que ele também era filho de Deus e estava doente. E quem mais precisava de ajuda nesse momento não era ele que tinha desencarnado, mas era aquele irmão que estava ali sendo julgado por um ato, por um desatino e tinha se endividado mais ainda. Então, é bem emocionante esse livro. Leiam Correio Fraterno, do Chico. É lindíssimo esse livro. Correio do Além, desculpe, Correio do Além. Então, é um exemplo de perdão. Como nós aqui, às vezes, pode acontecer um fato, né? Um assassinato, uma morte trágica. E a gente não perdoa, a gente prejudica até o irmão, às vezes, que partiu. E a Fábio falou bem certo que nós não temos tanta evolução para chegar a esse ponto de perdoar. Mas, gente, vamos não alimentar esse ódio, né? Porque o perdão pode até ser ameno, mas assim, nós alimentarmos esse ódio diário em nossos sentimentos, isso nos prejudica, né? E isso impede o perdão, porque eu não consigo perdoar enquanto eu odeio. Então, se você não consegue dizer, não, eu realmente te perdoo do meu coração, comece evitando o ódio. Começa trabalhando a aceitação. Não alimenta, né? Para daí conseguir chegar no nível do perdão. E outra que daí, os puros e mansos. Os puros de coração. O que quer dizer puros? Pois verão a Deus. Puros quer dizer livres desses sentimentos, desses defeitos que são nossos vícios. Essas coisas mundanas que a gente... essas coisas mundanas. O ódio, né? Tem muitas. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja. Nós vamos... vícios que nós temos. O próprio vício de reclamar. Tem gente que reclama o dia inteiro. Sim. Então, o que é de tudo? Os puros de coração vai chegar quando nós estamos livres, libertos de tudo isso. Nós vamos conseguir aqui, nessa encarnação? Muito difícil. Se nós se livrarmos de um vício, já ganhamos a encarnação. É um trabalho. Então, quando Jesus fala puros de coração, ele nos convida a nos melhorar para quando nós chegarmos espíritos angelicais da parte da envergadura de Cristo, aí veremos realmente a Deus, porque nós vamos estar perto de Deus.
da grandiosidade da obra de Deus, né? Isso é lá na frente, muito lá na frente, dependendo do caminho de cada um, né? Pode ser mais rápido, menos encarnações, ou pode ser muito mais, depende do caminho, mas nós vamos chegar lá. Então, quando Jesus fala isso, é um convite para que nós nos melhoremos dia após dia, vivemos mais intensamente cada dia as leis divinas, para que um dia nós cheguemos lá. Porque Jesus no Evangelho, desculpa, Fábio, o Evangelho nos diz, já Jesus falava, meu reino não é deste mundo. O nosso também não é desse mundo. Aqui estão para corrigir nossos defeitos e chegar lá um dia. Então, esse reino de Deus que Jesus apresenta para que nós purificamos, para absorver e vivenciar na totalidade esse reino de Deus. E para você poder ter um trabalho efetivo que realmente traga uma resposta sobre as nossas virtudes e os nossos vícios, eu preciso saber que vício eu tenho. Eu preciso me conhecer. Eu preciso parar, né? Como traz aquela questão lá do Santo Agostinho, quando a gente fala tanto na reforma íntima, né? Eu preciso parar, ouvir a minha consciência com verdade, com honestidade, como foi o meu dia. O que eu fiz hoje? Eu tenho um hábito de me estressar, de me irritar com as coisas. E hoje eu me irritei 10 vezes. Nossa, mas então amanhã eu preciso pelo menos 9, né? Vamos diminuindo uma. E é um processo lento. Sim. Porque assim como os defeitos eles podem ser combatidos e corrigidos e devem, as virtudes também podem ser forjadas. Nós podemos criar virtudes. Mas é preciso um trabalho de autoconhecimento e de autodisciplina. Está num livro de Chico, eu não vou lembrar qual, que assim, se reconhece o verdadeiro esforço, a verdadeira virtude de um ser, é o esforço que ele faz para ultrapassar seus vícios e corrigi-los, né? Então, essa é a verdadeira virtude no momento que estamos. É o esforço que a cada dia nós fizemos para nos melhorarmos como seres. Limpar, tentar não ser fofoqueiro, não ser invejoso, não criar ódio, rancores, ser menos egoísta, querer só para nós, ao outro que se dane, olhar mais para o outro, a caridade moral que a gente fala tanto. Então esse olhar, então as virtudes as maiores virtudes é nesse esforço diário que nós vamos fazer para nos melhorarmos e começar a olhar isso. Perfeito. São 7 horas e 43 minutos. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos falando sobre as bem-aventuranças. Vamos dar uma pequena pausinha só para escutar o recadinho do nosso querido apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Voltamos, programa Hora Espírita. Nossa querida amiga Sônia Concati está dizendo: bom dia, sede de justiça e andar nas pegadas do Senhor com nossas atitudes e ações. Obrigado pelo seu comentário, Sônia. Vamos seguir um pouquinho mais então aqui? Bem-aventurados os que promovem a paz e os que sofrem, Fábio. Essa questão da paz, a paz sempre foi um movimento, um desejo de Jesus, né? A paz na terra, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. E quando ele fala sobre isso, é óbvio que a gente se reporta à questão das guerras, à questão dos grandes conflitos, né? Mas esses conflitos, eles não começam do nada. Sim. Né? Nada na natureza vive aos saltos, tudo é processo, repito isso. Então, essa questão de buscar a paz,
ela começa como um movimento interno. E como é que eu encontro a minha própria paz? Através de uma consciência apaziguada, através de um coração apaziguado. Então, quando eu sei que a minha consciência está tranquila, que a minha consciência está em paz, que eu não fiz mal para ninguém, que eu não desejei o mal de ninguém, que eu fiz tudo aquilo que eu podia pelo bem comum, e que eu tenho dentro do meu coração sentimentos sinceros, que eu sinto amor, isso é um movimento de paz interna. A partir do momento que eu consegui isso, eu já dei um passo gigante, né? Eu chamo isso de felicidade. É uma construção minha. Eu chamo isso de felicidade. Uma consciência tranquila, um coração apaziguado, isso é felicidade. E só quando eu estou nesse estado, eu consigo fazer um movimento externo. Eu consigo manter a paz dentro do meu lar, né? Trabalhando a harmonia da família, trabalhando a contenção dos conflitos dentro da casa. Lembrando que, para que a minha casa funcione bem, eu preciso que Deus more lá. Para que eu possa criar bons filhos, eles têm que conhecer Deus. E essa é a nossa obrigação enquanto pais. Então, são esses pequenos movimentos que a gente vai fazendo que vão trazendo a paz lá no nosso lar. E se cada pessoa tivesse esse compromisso, a humanidade conheceria a paz do Cristo. Porque seria um movimento consciente de buscar a paz da humanidade a partir da própria humanidade. Não é Jesus que precisa voltar à Terra para apaziguar. Não, ele já deixou tudo certinho, orientadinho. Eu sempre digo, ele deixou um caminho, não, ele deixou uma rodovia pavimentada, sinalizada, iluminada. E ainda nos deu o poder de escolher, você quer ou você não quer. Então nós não andamos por ali porque nós assim não o desejamos. Quando nós temos o desejo, nós temos o guia, né? Nós temos como seguir. E essa outra questão, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós podemos acrescentar uma outra passagem que está em Mateus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é um pensamento que não é comum entre nós, mas deveria ser, né? Quando a gente fala em Jesus, especialmente nessa época de Natal, que as pessoas, ainda bem, né, trazem um pouquinho a lembrança dele para as suas vidas, lá no meio dos pacotes, né? No meio dos compromissos, Sim. No meio das festas. A gente precisa olhar para o cristianismo neste momento. Nós vivemos hoje uma situação em que em alguns países do mundo os cristãos estão sendo mortos. Não nos jogam mais as feras, mas somos executados, decapitados. Em alguns países, ser cristão significa ir preso. Em alguns países, os cristãos precisam fazer o que se fazia no cristianismo primitivo, o que se fazia lá em Roma, nas catacumbas, se esconder para professar a sua fé. Já não é mais permitido, né? Então, a perseguição contra o Cristo, ela continua, ela nunca deixou de existir. E quando nós olhamos aqui, num olhar mais próximo para a nossa sociedade, nós estamos vendo que em algumas escolas as crianças não podem mais fazer oração. Não podem mais rezar, porque a fé do nosso filho que é cristão ofende a fé do amiguinho que não é. E aí a gente não vê um movimento para que a espiritualidade do outro também seja respeitada. É só o cristão que não é permitido, né? E aí a gente se pergunta, onde é que nós vamos chegar com isso? Como é que as coisas estão acontecendo embaixo dos nossos olhos e nós não estamos conseguindo compreender o tamanho, a profundidade desses movimentos? E aonde isso vai levar, né? Para a gente ter uma noção, há poucos dias estava sendo votado um projeto de lei que proibia que órgãos públicos exibissem crucifixos. E aí a gente se pergunta, em que momento Jesus passou a ser ofensivo? Aquele menino da manjedoura. Em que momento ele passou a incomodar?
Qual é o problema de você ter um crucifixo que traz a fé de alguém em uma repartição pública? Outro dia eu ouvi uma filósofa bastante conhecida, que, claro, tem o direito à livre expressão da fé dela, se ela tivesse alguma, e ela dizia assim que ela se sente profundamente incomodada quando ela sai do Uber e o motorista diz a ela, vá com Deus. Ela se ofende com aquilo porque ela não acredita em Deus. Se ela soubesse quanta coisa boa vem para ela, que energia boa ela recebe quando aquele motorista está desejando a ela que Deus a acompanhe. Ela está no direito dela de não gostar e está tudo bem. Mas o que nós precisamos olhar é que quando Jesus falava, né, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e falava na sua justiça, né, era como se ele soubesse, ele sabia que sim, ele seria perseguido para sempre, né? Então aqui a gente precisa também olhar para a nossa postura enquanto cristãos. O que é que nós estamos fazendo com a nossa postura enquanto cristãos? Nós estamos ensinando os nossos filhos a rezar? Nós estamos falando de Jesus? E o mais importante de tudo, nós estudamos tanto, nós conhecemos as bem-aventuranças, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos tudo que Jesus vem nos ensinando há mais de 2000 anos. Como está a nossa prática? O que eu estou fazendo com tudo isso? Eu sou um cristão de palavra ou eu sou um cristão de atitude? Essa que é a grande questão. E se nós olharmos os ensinamentos das bem-aventuranças, Jesus nos mostra, nos ensina que se nós fizermos isso, nós teremos esse benefício. Se eu tiver misericórdia... Se eu agir desta forma... Se eu vou ser misericordioso, vou ter misericórdia. Se eu sou puro de coração, que eu já alcancei a evolução moral, já ando nas leis divinas, praticando a caridade, o amor ao próximo, tudo isso que é difícil para nós, ainda teremos, nós vamos ver a Deus. Então Jesus nos mostra as recompensas que nós teremos se nós seguirmos as leis divinas, mas ele não oferece de imediato. Nós, infelizmente, nós queremos ir no mercado e já sair com o pacote de leite embaixo do braço. E isso não é assim que funciona nas leis divinas. É uma construção, que nem a Fábio diz. Nós evoluímos individualmente. Vivemos coletivamente para botar em prática esses ensinamentos. Mas nós vamos evoluir individualmente. Então começa lá dentro de nós. E não esperar o benefício. Vou fazer uma caridade com a Fábio e amanhã eu já quero essa recompensa. Não funciona assim. Aliás, esperando a recompensa já está errado, né? Se eu faço esperando, já está errado. Exatamente. Então Jesus nos mostra as recompensas benfazejas, meritórias que nós teremos se nós vivenciarmos isso. Se nós vivenciarmos esse evangelho na totalidade. Que não compreendemos nada ainda do Evangelho de Jesus. Os ensinamentos de Jesus ainda hoje são mal compreendidos, que nem a Fábio falou. Ou interpretados da forma que ao seu bel prazer. Que os beneficia. Exatamente. Não é nem ao bel prazer, o que me beneficia. Exatamente. Então eu vou conduzir esses ensinamentos para me beneficiar. E não funciona assim. Quando a gente analisa como era a humanidade quando Cristo esteve aqui, a gente entende o porquê das bem-aventuranças, por que ele precisou. Que bom que ele fez, porque é um texto lindíssimo. Mas por que ele fez isso? É como você fala, o ser humano ele é extremamente imediatista. E nós, além de sermos imediatistas, ainda temos uma situação de não conhecermos os nossos débitos pretéritos. Então, qualquer dificuldade que chega, nós achamos que aquilo é demais. Sim. E aí Jesus vem e diz, olha, querida criança, seja bom e você vai ser recompensado, você não está sofrendo à toa. E aí me vem a questão do quanto a gente se compromete antes de estar aqui e o que nós queremos quando de fato estamos. Outro dia, a Maíse Braga, eu gosto demais dela. Eu também adoro ela. Uhum. Ela contava que antes de Jesus voltar à Terra, 100 anos antes, ele se reuniu com todos os seus apóstolos. E aí ele falou para eles, olha, vocês precisam estar cientes
que nessa missão que vamos viver, todos nós, sem exceção, pagaremos com a nossa vida. E aí se criou aquele ambiente, né? Eles fizeram expressões muito sérias, e um deles lá levantou a mão e falou: Senhor, eu serei o teu apóstolo mais devoto, o mais fiel. Era Judas. Pois é, então, mas você imagina, na sua fraqueza humana... Você imagina o nível de comprometimento que nós temos quando chegamos. Quanta coisa a gente diz, não, eu vou descer, eu vou fazer e vou acontecer. Me dá um corpo novo aí que eu vou aí resolver chega aqui, tudo. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que tá me acontecendo isso? Aí quando chega por que tá me acontecendo isso? Acho que joguei pedra na cruz para estar sofrendo. Me jogou mesmo, né? Talvez jogou. Essa que é a questão. Provavelmente alguma coisa dessa natureza a gente já teve a oportunidade de fazer. Exatamente. Então, assim, se nós entendermos que nós precisamos nos resignar, e esse sofrimento, às vezes essa dor é a maior das lições, porque a nossa dor fomos nós que plantamos. É o plantio e a colheita, como sempre falamos. Não adianta eu querer plantar arroz e colher abóbora. Não vou, né? Então, é assim. Agora, se nós entendermos, nos resignarmos, essa turbulência que às vezes passa por nossa vida, além de nos ensinar, ela fica mais leve, mais sensível. Agora, se eu só reclamar, ela se torna mais tempestade ainda, né? A revolta nunca ela é benéfica. Ela sempre prejudica, né, tanto a prova que a gente está passando, e a gente não sai vitorioso, né? A gente se endivida muitas vezes mais do que antes. Estamos. Então, esse convite das bem-aventuranças é para que ele nos mostra que se nós seguirmos as leis divinas, lá na frente nós vamos colher os benefícios. Não é à toa. Não é fazer por fazer e não ter recompensa. Basta nós termos a paciência dos momentos de Deus, do momento de tudo isso, porque não é a nosso tempo, é o tempo de Deus. Né? Nós vamos receber tudo isso, mas vamos plantar coisas boas nesse meio termo, não só esperar. Vamos, no caminhar, vamos evoluir moralmente. E entender, eu acho que uma das grandes questões é entendermos que não estamos sozinhos. Nós não fomos em nenhum momento desamparados, nós não estamos desamparados. E às vezes quando a nossa prova ela está muito pesada e parece que nós estamos esmorecendo, que estamos nos entregando, é preciso lembrar que ela está chegando ao fim. A hora mais escura do dia é quando o sol está prestes a nascer. E Deus está sempre conosco. Jesus está sempre conosco. As pessoas têm aquela ideia, outro dia eu vi um muro pichado, Jesus voltará. Eu pensei, inocente, né? Jesus nunca foi. Ele sempre esteve. Governador espiritual da terra. Uma criatura pura, perfeita, que veio à terra em missão do mais puro amor, né? Como nós podemos acreditar que ele veio, ele fez tudo o que ele fez, ele se preparou 1000 anos para vir à Terra e ficar 33 anos e ir embora? Não. Ele sempre esteve. Ele está aí. Ele está conosco. Né? Pois é, que ele não ia vir para cá em 33 anos, abandonar e sumir, né? Não, quem ama não abandona. Mas mesmo que ele tivesse feito isso, olha o ensinamento que ele nos deixou. Exatamente. Olha o ensinamento. São 7h59. Meu Deus, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui ao Rony, a Fábio, a companhia, as palavras. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês duas por nos acompanhar. E obrigado também ao nosso ouvinte que emprestou os seus ouvidos para que nós falássemos alguma coisa de Jesus. Agradeço a oportunidade e desejo a todos um final de semana muito abençoado, com a paz de Jesus em cada coração. E nós vamos nos despedindo, agradecendo a companhia, as mensagens, os bons dias, desejando um ótimo final de semana, se não nos vermos mais, um Feliz Natal, um maravilhoso ano e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade